Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com você? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. No cenário atual nós estamos aí cercados por teologias não bíblicas. E é incrível como... E é profético isso, né? É profético que essas teologias... A verdade se misturaria com a mentira. Na verdade não a verdade, a mentira, eles iam querer misturar a verdade com a mentira, né? E isso tem se refletido no meio da igreja, no meio teológico, no meio acadêmico. E é algo que tem preocupado. É preocupado porque a geração mais nova às vezes tem se deixado levar por esses discursos vazios, por essas teologias vazias que são questões de conveniência. Aprenda uma coisa. Com o pós-modernismo e tudo mais, a verdade ela virou uma questão de conveniência. Não importa se a pessoa defende algo contraditório. O que mais convém é o que convém para mim, entendeu? Então a verdade ela virou uma questão de conveniência. A Bíblia virou um cardápio. O que convém para mim eu abstraio e os versos que não convém eu tiro daqui. Então a verdade ela tem se tornado isso, uma questão de conveniência. Eu fiz um vídeo falando sobre o adventismo corrosivo e você pode assistir, né? O título é Cuidado com o Adventismo Corrosivo. Fala um pouco sobre isso aí. E tem eu falo sobre uma página nesse vídeo aí. E essa página, infelizmente, ela tem divulgado ideias da teologia da libertação, que tem uma hermenêutica social, um modo social de interpretar a Bíblia. E essa página ela fala que Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. Mas será que é mesmo? Será que é realmente Cristo a chave hermenêutica deles? Esse é o meu questionamento. Eles têm um comentário aqui, eu conheço, eu acho que vocês conhecem alguns aí, o pregador Jefferson Araújo. E ele fez uma indagação, ele fala até na pregação dele. Ele faz uma indagação para essa página e eles respondem essa indagação aí sobre a inspiração da Bíblia e tal. Eles respondem: o filtro ou o parâmetro que define o que é palavra e o que é escritura é Jesus Cristo. Por isso eu o chamo de chave hermenêutica. O Evangelho são as lentes sob as quais a Bíblia deve ser lida. É dessa forma que entendemos o que é humano e o que é divino nas Escrituras. Olha só, então aqui eles falam, né? O filtro, o parâmetro que define o que é a palavra que é a Escritura é Jesus Cristo. Ok, muito bem. Cristo é a chave hermenêutica, parabéns. Segundo Timóteo 3,16, fala que toda Escritura é inspirada por Deus, certo? Se você chegar com um verso desse para uma pessoa dessa, ele vai falar o quê? Não, porque olha, não, você tem que ler a Bíblia a partir dos evangelhos, entendeu? Então Jesus é a chave hermenêutica. Ele vai definir o que é escritura e o que não é. Então esse verso aí, eles vão dar um jeito, dar alguma explicação, inventar algum contexto aí, alguma coisa para inventar que esse verso Jesus não provava, entendeu? Esse aí, não, descarta, esse aí não. Mas assim, né, a gente tem alguns versos aqui. Vamos usar o próprio Cristo então. Se os evangelhos são a palavra de Deus, como eles dizem, se a partir da leitura dos evangelhos, vamos ver o que o próprio Cristo diz, né? João 5,39: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha só, aqui Jesus fala, quais escrituras que tinham nessa época? Responde para mim ouvir. Nessa época, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Era o Velho Testamento. E Jesus aqui ele fala no verso, examinar só algumas partes das escrituras aqui, entendeu? Porque tem parte que testifica de mim e tem parte que não. Ele está dizendo isso aqui no verso? Não tá, acho que é uma questão de interpretação. Mas como eu disse, a interpretação ela está sendo ignorada. Está sendo substituída pela conveniência. Uma exegese séria, um estudo sério da palavra de Deus está sendo substituído pela conveniência. Não é mais o Espírito Santo
que guia as pessoas na verdade para essas pessoas, mas sim a sua própria conveniência, o seu próprio ego. Infelizmente. Infelizmente é isso. Então aqui diz que examinais as Escrituras, e as Escrituras testificam de mim, ou seja, as Escrituras apontam para mim, Jesus fala. Jesus não faz essa diferença que está citando aí nesse texto aí. Não, vamos ver o que é humano e o que é divino nas Escrituras. Isso não está no verso, isso aqui é coisa criada para deixar as pessoas mais confortáveis nos seus erros. Desculpa. Desculpa, mas é verdade. Define o que é palavra e o que é escritura. Aqui Jesus fala a escritura. Jesus não faz distinção. Jesus trata a Bíblia como escrituras, ok? Então a própria palavra. Esse eu acredito. A Bíblia é sua própria intérprete. Eles não acreditam nisso. Na prática, eles acreditam que a conveniência humana é a própria intérprete. Porque se Jesus realmente fosse a chave hermenêutica dessa teologia, eles iam considerar o que esse verso está falando, o que o próprio Jesus diz. Mas essas ideias se aproximam mais de uma ideia marxista da realidade. E o engraçado é que eles analisam a Bíblia, que foi um livro escrito há muito tempo atrás, à luz de Marx, que veio muito tempo depois. Olha que anacronismo interessante. Você analisa um livro bem mais antigo para um pensamento moderno, sendo que a Bíblia ela tem que ser analisada de acordo com o contexto da sua época, com o contexto histórico e tudo mais. É um absurdo isso, sabe? É um absurdo mesmo. Mas tudo bem. Tem outros versos aqui. Não paramos por aí. João 2:22, palavra de Deus, hein? Evangelho, Cristo. João 2:22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então aqui o Evangelho fala que creram na Escritura e na palavra de Jesus. Olha que interessante. Eles estão querendo jogar a Escritura contra Jesus. E aqui o verso a própria palavra de Deus que está nos Evangelhos. Ou você vai querer passar o Evangelho no filtro também? O Evangelho também tem que ser passado no filtro. Agora vocês vão querer filtrar toda a palavra de Deus? Aqui fala, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui não tem separação. Aqui trata que eles creram nas duas coisas. Então o que está dizendo aqui, que o que é Escritura e o que é a palavra de Deus, cai por terra. E quando a verdade cai por terra, o tombo é feio. Então, infelizmente, irmãos, é o que tem acontecido. E muitos jovens têm se deixado levar aí por essas ideologias. Acho que a Bíblia, a religião, ela tem só um papel social. Que a nossa guerra é contra o poder dominante do capitalismo, sendo que a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Dizem que o pecado é uma obra do poder dominante, não de um inimigo das nossas almas. O pecado ele é muito pior do que isso. Mas acham que colocando esse sistema, o pecado simplesmente desaparecerá. Eles falam que a besta do Apocalipse ela ganha uma nova interpretação de acordo com a época, que a besta é o poder dominante que oprime. Olha só que maravilha, hein? A Bíblia analisada na lente moderna, esquecendo-se do contexto em que o texto foi escrito. O contexto é totalmente desprezado por essas pessoas. E na matéria de história você aprende, todo texto é fruto de um contexto. Todo texto é Qualquer pessoa que aprende história, que faz faculdade de história, eu estou fazendo, então eu posso falar com propriedade. Todo texto é produto de um contexto, mas o contexto ou ele é inventado, ou ele é simplesmente ignorado. Lucas 24:32, quando Jesus foi conversar com os discípulos, e disseram a outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha só que interessante. E aqui nessa passagem, Jesus, quando você vê aqui, fala que Jesus ele realmente foi explicando as Escrituras, né? Ele fala aqui no verso 25 de Lucas 24, que fala, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, tudo que os profetas disseram.
Porventura não convinha que Cristo padecesse na sua glória? Aí ele foi explicando, né? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus não desprezou as Escrituras, que nem está sendo falado aqui nesse comentário. Não desprezou. Entendeu? Será que Jesus é realmente a chave hermenêutica desse pessoal? Seja sincero. Seja sincero. Essa frase que eu estou apresentando foram eles mesmos que disseram. Entende? Lamentável. Lamentável. Eles estão utilizando o nome de Jesus para colocar uma cortina de fumaça, para esconder as verdadeiras intenções. Porque a teologia da libertação ela é uma teologia puramente marxista. É a verdade, o marxismo, cristão que defende o marxismo, sabendo de todos esses erros que o marxismo tem, desculpa, está sendo um anticristão. Essa teologia da libertação ela tem muitos precursores aí, muitos pais da teologia da libertação. Um deles aí é Leonardo Boff. E Leonardo Boff, ele tem uma live que ele faz com o presidente Lula, do PT, marxista. E eu assisti um pouco dessa live aí e ele fala, eu sou um filho da teologia da libertação. E o Leonardo Boff falou, legal, e concordou. Concordou. Então é puramente marxismo, só não vê quem não quer. Quem defende o marxismo, olha, ou é porque é muito inocente ainda, né, porque não cabe a mim julgar, eu acho que ainda há pessoas inocentes, mas tem pessoas que realmente não querem enxergar a verdade. Sabe, essa teologia é uma teologia que ela passa pano por pecado. Ah, mas para você não tem pecado? Eu tenho pecado, é claro. Mas eu não digo que os pecados que eu cometo é certo. Eu não fico promovendo aqui dizendo, faça isso. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra. Às vezes eu peço perdão a Deus quando eu peco. Peço por transformação. Não fico pregando o pecado como se fosse coisa bonita de se fazer. Entende? Então é isso. Mateus 22 e 29, também ele fala coisas aqui muito interessantes. A maioria é Jesus, a chave hermenêutica que eles falam, né? Uma falácia, porque na prática não funciona. É igual o socialismo, né? Na teoria é bonito, mas na prática mesmo não funciona. É uma contradição sem fim, mas não importa que a ideia seja contraditória. O que importa é a questão de conveniência hoje em dia. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha só. Jesus, em algum momento nessas frases, ele faz algum apoio a essa divisão aí, essa divisão, essa polarização que eles querem criar entre a Escritura e Jesus? Em nenhum momento ele sempre apoia as Escrituras, ele cita as Escrituras muitas vezes nos Evangelhos. É só quem não lê a Bíblia ou quem não quer enxergar, sabe aquela pessoa que ela tem um erro, ela não quer abrir mão do seu erro, mas ela fica meio incomodado, né? Então ela precisa achar uma forma, uma ginástica mental para que a Bíblia apoie o seu erro. Então a pessoa olha a Bíblia aqui, essa é a impressão que eu tenho, tá, irmãos? É a impressão que eu tenho. Não estou dizendo que todo mundo que crê nisso aí é insincero. Eu não conheço o coração. Mas que fica a impressão de que muitas pessoas elas chegam assim, peraí, como é que eu posso fazer para a Bíblia apoiar os meus pecados? Peraí. Eu vou dizer que o Novo Testamento não vale mais. Tá? Vou considerar só o Novo. Não, mas o Novo Testamento também condena essa prática. Então vamos só considerar os evangelhos. Tá? E aí isso aí vai espremendo. Daqui a pouco eles vão chegar ao ponto de falar a Bíblia não serve mais. Porque eles estão só diminuindo. Não, primeiro o Velho Testamento não presta, só o Novo. Agora nem o Novo está prestando mais. Então, daqui a pouco não vai ter por onde correr. Porque não tem por onde correr. Por mais que eles procurem uma maneira de adaptar a Bíblia às suas crenças, sempre eles encontram contradições como essas daqui. E eles não vão responder essas indagações que são colocadas aqui, porque eles não podem responder. Porque a verdade se tornou uma questão de conveniência, como diz a palavra de Deus, as pessoas iam sentir coceiras nos ouvidos e dar ouvidos a mestres conforme as suas vontades. É isso que tem acontecido hoje, e eu vou encerrar com o último verso aqui. Já que Jesus ele considera todas as escrituras, vamos ver aqui
em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então abra os olhos. Tem pessoa que nem sabe o que está acontecendo, mas abre os olhos para o que está acontecendo. Falsas doutrinas estão entrando dentro da igreja, isso é profético, tá bom? Você que acredita nessas teologias da libertação, olha, peça a sabedoria do Espírito Santo. Mas para você ter que reconhecer que não é a crítica humana, mas sim o Espírito Santo que conduz a verdade. O próprio Cristo diz isso. O próprio Cristo diz isso. O Espírito Santo conduzirá a verdade e vos revelará tudo o que haveria de acontecer. É muito importante. Muito importante. 16:12, João. Tenho ainda muito que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, Jesus aqui está dizendo que ele disse tudo, que só os escritos dele é a chave hermenêutica, só o que ele falasse ali dele no ministério da terra. Não, ele fala assim, ó, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Jesus revelaria mais coisas ainda. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, mais verdades serão reveladas. Não só a lente dos 4 evangelhos, do que Jesus falou aqui, porque o mesmo Espírito Santo ele inspirou. O mesmo Cristo ele deixou o Espírito Santo aqui na terra para substituí-lo, para inspirar as pessoas. Então, se você acha que Cristo deve ser visto aqui na palavra de Deus, você precisa reconhecer que ele está na palavra de Deus inteira. Ele mesmo fala que as Escrituras testificam de mim. Aqui no verso 13 fala que o Espírito Santo não falar por si mesmo, mas tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, o Espírito Santo glorificará a Cristo, porque há de receber do que é meu, ele recebe do próprio Cristo. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Vos há de anunciar futuro. Então aqui há mais coisas a serem reveladas além do que é escrito nos 4 evangelhos. Não é conforme o que eles falam, não, é só os evangelhos que valem, porque só os evangelhos têm as palavras de Cristo. Aí você julga a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é uma coisa só. Não cria essa falsa dicotomia. Não cria essa falsa dicotomia. Não existe. O inimigo ele é assim. Quando ele não consegue destruir a verdade, ele quer jogar uma coisa contra a outra que não tem nada a ver. Entendeu? É uma coisa só, mas ele quer jogar uma coisa contra a outra. Então se inscreva no canal aí, compartilhe com os amigos, ó, cuide dos seus adolescentes, cuide dos seus jovens, cuide dos seus filhos. Porque nem mesmo na igreja mais você pode se sentir totalmente seguro dessas doutrinas falsas. Isso não significa que a igreja não seja a igreja de Deus. Mas significa que por ser a igreja de Deus, será bastante atacada. Então vigie, ensine os seus filhos no caminho da verdade. Porque senão a escola vai ensiná-los. E se a escola os ensinar de acordo com o seu plano de ensino, serão ideologias marxistas que serão implantadas na cabeça deles, o que é um absurdo que eles estão fazendo com a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Dê um like aí, não esqueça, compartilhe com os seus contatos.